Não demorou para que Felipe Luiz virasse um candidato natural, pelo menos a ser candidato a quem sabe assumir a seleção brasileira, caso as coisas continuem meio instáveis. Vocês estão de sacanagem. Com Dorival Júnior. O Papa não está muito feliz com essa história, não. Vamos ver o que disse hoje lá no Opinião Placar, nossos colegas. Acho que foi o Sormani que falou, né? Roda aí, vai. Tinha que ser. O Felipe Luiz será o futuro técnico da seleção brasileira. E olha lá, hein? Se essa seleção continuar jogando mal, do jeito que tá jogando, passando vergonha do jeito que passa, e o Flamengo, de repente, ganhar tudo, eu não sei se não muda rapidamente, não, hein? Grife ele tem. O que falta ele agora é trabalho. O grife ele tem. O Felipe Luiz. É, exatamente. Como nome no futebol, o Felipe Luiz tem muito mais que o agora. Dorival. Nome tem. Existem N casos, né, Facincani, de ex-jogadores que viraram técnicos e rapidamente subiram a seleção. O Beckenbauer foi campeão o Beckenbauer. Ah, sim, não, você tá falando de seleção. Tá, né? Não, por isso eu tô falando, o que o Sormani falou, vai que o Dorival leva 2 chapuletadas. Não, eu falo de ex-técnicos. Se o Dorival tomar 2 chapuletadas, perde pro Chile, olha, chama o Abel Ferreira, Bolívia pô. vai jogar antes do que o Brasil. Então o Brasil pode entrar em campo fora da zona de classificação. Então imagina que perca pro Chile e depois empate em casa com o Peru. Como é que você vai fazer? Não segura. Não segura. Tá errado ele, ô Papa? Que isso, cara? Pô, esse é olho grande, cara. Isso aí, Não, desculpa. olho grande? Não, é olho grande. Olha só, você tem que entender que a nação brasileira é maior do que a rubro-negra. Mas, cara, o cara acabou de começar, tá fazendo um bom trabalho, mas ele está começando. Ele está começando. Espera o cara ter um resultado. Ah, vocês não falam que é a Supercopa. Mas já foi campeão 2 vezes. Pelo amor de Deus. Copa do Brasil e Supercopa. Mas é título, é taça. Peraí, vamos fazer Mas, você ô, tá diminuindo a Papa, justiça do o cara Flamengo agora, trabalhar, meu amigo. Ontem você entrou aqui O falando Felipe que o Felipe já ganhou mais do Luiz que o Dunga, por tem exemplo. tudo pra ser um dos maiores técnicos do mundo. Tem tudo pra ser um dos maiores técnicos do mundo. Ele não pode estar na seleção brasileira. Ele está começando. Tem nomes aí. O cara vi falar, o Facincani, com a cara lavada. Vi falar, ele, o Sormani, que o Felipe Luiz já tem grife. Tinha como jogador, não como treinador. Que história é essa? Ué, 2 títulos em 6 meses. Cara, que Quem história fez é isso? essa de falar que o Felipe Luiz já tem mais condição do que Jorge Jesus e Abel Ferreira de assumir a seleção? Deixa o Felipe Luiz ali, vale deixa ele fazer o trabalho dele. Dunga... Deixa ele fazer o trabalho. A Raiz é outra, que foi fazer Fala, pergunta. Raíza, Foi fala, fazer fala. pergunta, foi fazer pergunta Fala, pro Raíza. Felipe Luiz se ele ia Fala. sair Deixa do a Raíza Flamengo. falar. Se ele ia sair do Flamengo ou não. Deixa ela trazer a informação. Fala, Raíza. A torcida, ela quer saber, né? Porque é difícil o Flamengo ter um treinador com longevidade. E existe uma expectativa muito grande em cima do Felipe Luiz em relação a isso. Em questão de longevidade, de um projeto a longo prazo. Encontrar um treinador com a cara do Flamengo que possa ficar no clube por muito tempo. Mas justamente por esse início meteórico dele, essa ascensão muito grande dele, fica aquela coisa, tem sempre, por exemplo, ele tem uma história no futebol europeu, então sempre o futebol europeu tá olhando para ele, tudo que ele faz aqui repercute lá. Esse título da Supercopa, muitos veículos fizeram matérias em cima desse título dele na Supercopa, desse início dele como treinador, né? A questão da seleção brasileira, a situação do Dorival Júnior, ela não é confortável, tá? E na data FIFA de março, o Brasil encara Colômbia em casa e Argentina no Monumental de Nunes. Não é uma luta fácil para a seleção brasileira e já não vive um bom momento. Muita gente que acompanha assim, o dia a dia da seleção brasileira acreditava até que o Dorival Júnior pudesse sair antes do final do ano, antes de dezembro, que acabou não acontecendo. E aí vem essa data FIFA de março. Não dá para garantir que o Dorival fica na seleção brasileira depois dessa data FIFA de março. E a questão do Felipe é a seguinte, né, Elan? O Dunga assumiu a seleção brasileira, não tinha conquistado que o Felipe não era nem treinador. Menos experiência. Nem Não treinador, era nem treinador. ele era. O Falcão, quando assumiu a seleção brasileira, vocês são muito jovens aqui, mas foi antes, lá atrás, também não tinha sido nem treinador. E outra coisa, o Felipe Luiz ainda se encaixa no que muita gente tem resistência. Ele é brasileiro. Ele é moderno, ele é estudioso, ele já teve a responsabilidade de comandar o Flamengo, que tem muita pressão, mas eu acho que o Papa tem que pensar mais na nação brasileira. Ele só tá pensando no Flamengo.
Olha o pessoal comentando aqui embaixo. O pessoal tá indo na vibe aí do... Não, eu tô do aqui, eu papo. parei de falar porque o chat falou que eu não deixo ninguém Fala, falar. fala, eu vou começar fala, a deixar Papa. todo mundo Não, falar. pode falar, eu Aí deixo vocês falam, falar. pode falar? A hora que você falar, eu posso falar? Posso? Tenho 2 minutos? Eu É tenho a 2 vez do minutos. Papa. 2 minutos tenho- e meio. Vamos lá, marcando. A partir de agora, vai. Cara, isso aí é impressionante. Toda vez que alguma coisa tá dando certo no Flamengo, todo mundo bota olho gordo. É impressionante. É inveja, é olho gordo. Essa campanha geral, e eu tô até eu tô admirado. A Raíza já foi fazer pergunta pro Felipe Luiz se é sobre sair do Flamengo. Agora tá falando que é possibilidade, que o outro tinha ganho menos que ele, o Dunga tinha ganho menos que ele. Raíza, Costa, pô, dá uma paradinha aí. Ela só tá trazendo a informação. Eu não disse que é possibilidade, eu disse que é possibilidade do Dorival sair, viu? Não, mas aí falei você nada falou do Dunga Felipe. e tal, pô, fazendo lobby aí já. Não, dá uma segurada. Agora, pô, brincadeira, deixa o cara ganhar. Ele ganha o ano inteiro no Flamengo, aí ano que vem vê se ele ganha de novo, aí depois ele vê, depois de 2 Mas aninhos. vem cá, quando Pô. tava dando tudo errado na seleção em 2023, não foram, Cara, não mas foram tem que levar o chamar Diniz? Mas tem que levar. Não foram levar o cara, Diniz, que olha era o só. cara do momento Mas e tem tal. que levar um Ué, cara. Eu não entendo o Sormani, o Facincani, o Quesada, o Flavinho. Pô, o Flavinho critica o Flamengo pra caramba, agora ele quer o técnico do Flamengo. Cara, faz o seguinte, gente. Por que vocês não olham pro futebol paulista? Olha pro Palmeiras, o Abel Ferreira. Tem resistência, é estrangeiro. Ah, problema. O Felipe Luiz é mais espanhol que brasileiro hoje em mas dia. eu concordo, tá? Felipe Luiz anotou tudo lá do Simeone. Ah, pelo amor de Deus, cara, para com isso. Agora você vem falar de o Abel Ferreira, olha o que ele ganhou no futebol sul-americano. É o cara mais credenciado, ou o Jorge Jesus, que Não, em errado curto não espaço tá. de tempo ganhou tudo. São dois ótimos nomes. Os nomes para a seleção brasileira são Jorge Jesus e Abel Ferreira. E Felipe Luiz. Olha- Felipe Luiz esquece. Felipe Luiz deixa ele fazer história no Flamengo. Primeiro que ele falou isso. Pelo menos, graças a Deus, a Raíza foi puxar por esse assunto aí e ele deu-lhe uma, falou, ó, não, primeiro eu quero ganhar tudo aqui, fazer história aqui. Graças a Deus. Felipe, não aceita a seleção não, deixa pra depois. Ó, o Paulo Henrique, ó, Tem algum leva o clube Abel. jogando mais que o Flamengo desde 2024, reta final ali? Não, o Flamengo hoje é o melhor futebol do Brasil. Por Então conta pronto. de quem? Felipe Luiz. Então pronto. Mas o Felipe Luiz está fazendo isso com um clube, está aprendendo, crescendo junto com o Flamengo. Na hora certa ele vai, sempre agora não é esteve hora. preparado. Ele saiu, ele parou Na de jogar seleção? futebol. Ele parou de jogar futebol, já sendo preparado para ser técnico. Ele passou pelo Sub-17, ele passou pelo Sub-20. Ele agora tá no profissional do Flamengo, ganhou 2 títulos, fez o que tinha que fazer e tem que ir para a seleção brasileira. Ele mesmo falou, você viu a entrevista, você viu a resposta dele também? Acho que foi pro Guilherme, logo depois de mim. Ele falou a resposta que ele deu sobre ele, no caso, como é que ele se sentia, como é que foi tão rápida essa ascensão dele. E aí ele falou que ele é uma cópia do Jorge Jesus. Ele é uma cópia do Jorge Jesus. Qual é o sonho do Jorge Jesus? Mas que ele não se imagina chegando ao nível do Jorge Jesus. Ele espera chegar o mais perto. Ele tá dizendo então que se inspira no Jorge Ele se Jesus, né? O inspira no Jorge modelo Jesus, mas dele ele não Jorge é Jesus. ainda, ele não claro, é ainda claro o Jorge- que não é, claro que Então, não é. Mas pode cara, ser, né? quer trazer alguém, traz o Jorge Jesus. Não conseguiu? Não Mas seria eu ruim vou também, falar. não. Fala, não Raizão. conseguiu, coloca o Diniz, pô. Fala. Peraí, não. Ué, Aí não, o Diniz né? não é bom? Ó, não sabe Já brincar, colocou, não brinca, já rapaz. colocou, já não deu sabe certo. brincar, não. Mas o Mano é uma boa ideia. O Mano. Mano, Menezes. Você o Mano. pensa bem. Fala, O Raíza. Mano já passou por lá também. Errar é humano. Fala, Raíza. Olha, depois do que aconteceu entre o Jorge Jesus e o Neymar, nessa saída do Neymar para o Al Hilal, eu acho que é quase impossível hoje o Jorge Jesus na seleção brasileira, tá? E a gente tá falando do Neymar, que é um cara que é o principal jogador da seleção brasileira. Existe essa expectativa pelo retorno dele, da preparação dele para que ele esteja bem nessa Copa do Mundo de 2026. Então, acho muito difícil. Já era difícil antes, né? E agora, depois dessa situação com o Neymar, eu acho quase impossível. E sobre o Felipe Luiz, aí eu vou falar, o Papa vai ficar doido. Mas essa seleção brasileira tem uma coisa muito parecida com o Flamengo para o Felipe Luiz, né? Porque são jogadores com quem ele jogou. Ele fala muito isso no Flamengo, que a relação dele com esse grupo do Flamengo ela é muito bacana. Amicíssimo do Neymar, amicíssimo. Neymar respeita muito o Felipe Luiz. Gente, traz uma água com açúcar aqui pro Papa, por favor, pessoal da produção aí. Bom, gente, mas assim, falando sério, é absolutamente normal que se pense isso. Porque Vocês querem destruir o Flamengo, Dorival né? não tá É sempre arrumando, isso. não tá dando Não tem jeito. destruição do Flamengo. todo mundo Dorival quer não tá destruir o dando Flamengo. jeito. Tem Eles vão destruição chamar do quem? Flamengo. Isso é Destruir o tradição Flamengo no futebol sempre, brasileiro. né? Chamar esses novatos Perfeito. é uma tradição. Perfeito. Repito, o Dunga foi técnico da seleção, não foi uma, não, foi 2 vezes.
Né? E a primeira vez que ele foi, ele jamais tinha sido treinador. O cara foi alçado de jogador para treinador da seleção brasileira. O Paulo Roberto Falcão, mesma coisa. Então, assim, o Felipe Luiz já tem uma historinha curta, mas já tem 2 títulos na carreira, né? Conquistou a Copa do Brasil e conquistou agora a Supercopa. E virou uma sensação. Num cenário em que a seleção brasileira está tão desacreditada, em que ninguém dá jeito, falta elenco, falta alguém para juntar as peças, para fazer uma mágica ali, para o Brasil voltar a ser Brasil. E o Flamengo não estava bem também, né? Antes da chegada do Felipe Luiz, ainda com o Tite. Eu acho que é natural que as pessoas pensem, pô, o que tem de novidade hoje aí no futebol brasileiro? Quem é que pode surgir como algo novo? Mas foi a mesma coisa que fizeram com o Diniz. Do Mundial Sub-20. Mesma coisa que fizeram com o Diniz. Mundial Sub-20, o cara era da base, o cara acabou de subir. Gente, mas, por exemplo, a base da seleção tá horrível, né? Tá horrível, uma vergonha. Sim. O cara foi campeão mundial Sub-20. Ele se credencia pra fazer um trabalho? Daqui a pouco. Ele acabou de subir do Sub-20. Ele acabou de ser campeão lá. Ele realmente tem qualidade. Ele vem ganhando Você títulos. tem um ponto. Eu acho que o teu ponto aí é válido. Também não é esse então vai ser o Felipe Luiz, que é o melhor do mundo, porque ele ganhou a Copa do Brasil, porque ganhou a Supercopa. Ele vai ser o melhor Falando do mundo. muito sério Ele vai aqui, ser. eu acho que você tem um ponto, né? Mas ele porque, só pode o ser Dunga o não deu melhor do certo. mundo quando ele treinar a seleção brasileira. Depois de ganhar os títulos pelo Flamengo. Porque assim, o Dunga quando assumiu, não deu certo. Não deu certo. O Fernando Diniz, Mas quando olha assumiu, só, não deu não certo. deu O certo. Falcão, quando assumiu, não deu certo. Então não é assim também, Ó, né? o Dunga não deu certo, mas o Dunga ainda conseguiu, Quase, né? Ele com aquela quase deu seleção certo. bem capenga, levar o Brasil ainda longe. Porque era uma seleção verdade. de troca de geração, era uma seleção que tinha os seus grandes craques, digamos assim, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, essa galera era pra estar na Copa de 2010. Mas quando ele perdeu, o que se falou? Pô, tá vendo? Contrataram um cara sem experiência, um cara que não estava pronto para ser a seleção. Entendeu. Então, assim, o Felipe Luiz se assume e não dá, a coisa não anda exatamente como todo mundo espera, aí vai surgir essa conversa. E a pegaram Copa um tá cara perto. verde. A Copa tá perto. Se você não der pelo menos um ano de trabalho pra esse treinador, você também corre risco de você pagar pelo preço de você ter pouco tempo com aquele cara. Entendeu? Então, assim, o Felipe Luiz seria responsabilizado se ele fosse pra Copa do Mundo de 2026? Acredito que não. Agora, em pouco tempo, ele resolveu a vida do Flamengo na Copa do Brasil. Vamos dizer que as opções fossem Abel Ferreira, vamos dizer que seja real, que o Dorival daqui a pouco saia da seleção. Você escolheria quem? Escolheria mesmo entre os possíveis, tá, Pedro? Por exemplo, Abel Ferreira ou Felipe Luiz? Agora eu vou falar sério, tá? O Papa, ele tem potencial. Ele tem realmente potencial pra ser técnico da seleção brasileira, mas ainda não é o momento. Acho que tem um ponto aí, isso né? aí. Exatamente. Ainda não é o penso momento. também. Vamos lá. Na hora certa eu vou apoiar. Mesmo Exato. sendo Flamengo, tá? Mesmo saindo do Concordo, Flamengo. concordo. Flamengo Na hora voando, ganhando certa, tudo. na hora certa eu vou apoiar.